Suicídio pode ser prevenido e reconhecer os sinais de alerta pode ser o primeiro passo para salvar uma vida, e é por isso que a gente está gravando esses vídeos. Você já ouviu falar no Setembro Amarelo? Eu sou a Gabriela Godinho, estou aqui hoje na Resiliência Psicologia Clínica para falar sobre a importância dessa campanha, que é conscientizar a população sobre a temática do suicídio como fim de prevenir casos e ocorrências. Acompanhe os materiais que a gente vai divulgar nesse mês de setembro e você vai ter informações como qual é o seu papel no Setembro Amarelo, como você pode ajudar, como intervir e como você pode agir caso você perceba sinais em pessoas próximas a você ou em pessoas estranhas. Como escutar e acolher uma pessoa que você não conhece, que esteja passando por uma dor muito grande ou um sofrimento emocional muito grande. Os dados sobre o suicídio são alarmantes. No mundo hoje falecem 800 mil pessoas por ano dado ao suicídio. São 32 pessoas no Brasil que vêm a óbito por dia por causa do suicídio. É um número muito alarmante e já é considerado um problema de saúde pública. Suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Esse dado por si só ele já é muito alarmante. Você que está assistindo esse vídeo, eu vou pedir para você refletir enquanto eu falo. O que você acha? Entre 10 pessoas que cometem suicídio hoje no Brasil, quantas dessas pessoas são homens e quantas são mulheres? São 8 para 2. 2 são homens e 8 são mulheres ou ao contrário? Pasme, são 8 homens cometendo suicídio a cada 2 mulheres que vêm a óbito pela tentativa de suicídio. Eu imagino que você tenha dito ao contrário, ou que você esteja por dentro da temática do Setembro Amarelo. A ideia é que a gente diga para as pessoas e leve essa reflexão sobre todo mundo sente dores, tristezas, amarguras. É comum esse sentimento entre todos nós que somos humanos, mas culturalmente as mulheres podem chorar, podem sofrer. Tem aquele papo de que o homem não chora, de que o homem não pode admitir os seus sentimentos, e com isso os homens sofrem sozinhos, ficam doentes sozinhos, não buscam tratamento e tampouco tem ali um acolhimento de um outro homem, já que existe essa cultura, né, do não dizer, do não acolher e do não poder sentir. Uma das ideias do Setembro Amarelo é que todo mundo reflita, que todos nós sentimos, todos nós precisamos buscar ajuda quando nós estamos em sofrimento. Falar sobre as nossas dores, aquilo que nos causa sofrimento, faz bem para todo mundo. As características sociodemográficas mais fortemente relacionadas ao suicídio no Brasil são ser homem, ter de 20 a 29 anos de idade, ser solteiro e com baixa escolaridade. Esse é o público no Brasil que mais comete suicídio, onde as taxas são maiores e mais expressivas. É desse público que a gente tanto fala nas nossas campanhas sobre a possibilidade de estar vulnerável, de falar sobre as suas próprias dores e a importância que isso tem para a nossa saúde mental e emocional. Outro dado relevante é a quantidade de pessoas que sofrem impacto dado a cada óbito por causa do suicídio. São 20 pessoas que sofrem impacto a cada suicídio. Então imagine você que 20 pessoas vão precisar de apoio, de acolhimento, estarão em luto e precisarão fazer algum tipo de acompanhamento psicoterápico para lidar com essa perda. Imagine, alguém conhece alguém que cometeu suicídio e a pessoa se pergunta: qual foi a última vez que eu falei com essa pessoa que foi embora? E aí vem sentimento de culpa, eu não dei atenção, eu achei que ela quisesse falar comigo. Muitos desses dados e essas percepções são reais, muitas não são. E aí é muita gente carregando uma falsa responsabilidade por aquele óbito que não necessariamente está relacionada com essa pessoa. O suicídio ele é multifatorial, ou seja, não existe uma causa única, não não carece de um diagnóstico médico, clínico, psiquiátrico, porque não é uma doença, é um ato. Na maioria dos casos, as pessoas que cometeram suicídio,
elas tinham algum transtorno mental, entretanto esse transtorno não tinha sido diagnosticado ou tinha sido diagnosticado e não estava sendo tratado. Então perceba que todas essas questões relacionadas ao suicídio, elas são tratáveis, diagnosticáveis e existe uma possibilidade de acompanhamento para salvar essas vidas. A ideia do Setembro Amarelo é convidar você que está aí assistindo esse vídeo a refletir sobre o tema e se posicionar pensando o que eu posso fazer para ajudar alguém que está passando por uma situação muito difícil ou que eu percebo que demonstra algum risco iminente de cometer suicídio ou está em sofrimento em saúde mental ou emocional. Como reconhecer riscos e saber que o outro precisa de sua ajuda? Vou falar aqui agora com vocês, nesse vídeo, sobre alguns aspectos que podem ser risco. Não necessariamente são riscos, porque o suicídio ele é multifatorial, ou seja, a gente não consegue determinar uma única possibilidade de causa que tenha afetado o sujeito para que ele tenha cometido suicídio. Geralmente, quando a pessoa está em sofrimento extremo e é um risco iminente de cometer suicídio, a pessoa mudou hábitos. Perceba que ao nosso redor, as pessoas mudam de comportamento. Elas param de gostar de alguma coisa e gostam de outros, isso é super comum. Mas a pessoa que está em risco iminente, ou ela está sofrendo uma dor muito profunda, ela para de gostar de algumas coisas que ela gostava antes, ela muda de hábito, pode mudar de humor, muda de hábitos de sono. Antes ela tinha dificuldade para dormir, agora ela quer dormir o tempo inteiro. Essas mudanças bruscas são indícios, ou podem ser indícios de risco. Então você pode ficar atento às pessoas que estão ao seu redor em mudanças de comportamento, podem ser indicativos de pessoas que estão precisando de ajuda, da sua ajuda. Mostrar-se com raiva ou falar muito sobre vingança, sobre mal que as outras pessoas causaram para essa pessoa, também pode ser um indicativo. A pessoa pode estar num sofrimento muito intenso e ainda está vivendo um momento de raiva e não sabendo lidar com essa raiva, ou seja, não tendo estratégias de enfrentamento, de ressignificação desse sentimento tão doloroso. Pode ser sim, junto com outros fatores, que a pessoa esteja aí num risco. Falta de percepção de propósito na vida. Frases que indiquem a ideação suicida. Amanhã eu não vou estar aqui, você não vai precisar lidar comigo, essa vida não tem sentido, a minha vida não tem propósito. Todas essas frases podem ser indicativos ou pedidos de ajuda. Dentre os mitos relacionados à questão do suicídio, as pessoas que são leigas no assunto costumam dizer porque se a pessoa diz que ela vai suicidar, ela não se suicida. Ou ao contrário, não há nenhuma relação, nenhum estudo que comprove a ligação entre o que a pessoa diz, essa fala, como se fosse uma ameaça, olha, eu vou fazer. Isso na verdade é um pedido de ajuda. A redução do autocuidado também pode ser um indicativo de que alguém esteja sofrendo. A pessoa que costumava se arrumar, fazer o que gostava de fazer, se satisfazer com algumas atividades de hobby, lazer, entre outros, parou de gostar dessas atividades, não faz mais, não cuida de si próprio, da sua saúde física e emocional. Crescente isolamento de famílias e de amigos, aquela pessoa que só fica no quarto ou que não sai nunca, que prefere sempre ficar sozinha, isolada, esse pode ser um indicativo se houve uma mudança, se não é hábito daquela pessoa manter-se isolada. Manter-se isolada de uma maneira geral não é uma maneira saudável de se viver, porque a gente precisa de rede de apoio, entre outros fatores sociais que nos fortalece e faz aí a gente desenvolver habilidades sociais, tudo isso é muito saudável. Mas se a pessoa já era mais restrita e ela continua sendo uma pessoa mais restrita, que não se expõe tanto socialmente, isso pode não indicar nada. Mas juntando com outros fatores, podem ser sim indicativos de que aquela pessoa está precisando de ajuda ou está em sofrimento. Diminuição de rendimento, de produtividade no trabalho repentina também pode ser um indicativo, bem como agir de forma diferente sobre níveis de humor. A pessoa é muito calma, muito tranquila e de uns dias para cá ela tem se mantido muito ansiosa, muito enérgica,
essa mudança brusca de humor pode ser um indicativo, juntando também com outros fatores. Como eu disse antes, suicídio é multifatorial, não há só um fator, né, que seja determinante. Portanto, para fazer uma análise e pensar em ajuda ou em buscar ajuda, a gente precisa pensar em vários fatores que estão ali associados para aquele indivíduo ao sofrimento, enfim. Se você conhece alguém que esteja passando por um sofrimento grave, aquela pessoa, sabe aquela pessoa que vem conversar com você e você pensa assim, ai, lá vem aquele fulano com aquela conversa pesada sobre sofrimento, sobre a vida, sobre mágoa. Essa pessoa possivelmente está precisando de ajuda, precisa fazer terapia, precisa ser acolhido, precisa entender essas dores, ressignificar essas dores para lidar com elas com mais saúde. Não estou dizendo que a pessoa precise fazer terapia, porque terapia vai fazer essa pessoa incomodar menos, mas é justamente nessa hora em que essa pessoa diz todas essas coisas com esse peso, é que provavelmente ela está precisando de mais ajuda. E se ela confiou a você para dizer essas coisas que ela diz ou que ela disse, você pode ser uma pessoa que pode ajudar a salvar uma vida. Tenha consciência, coragem e amor. Consciência para perceber o quanto que a outra vida é importante. Consciência para perceber com acurácia quais são aquelas informações que aquela pessoa está tentando te dizer. Será que é um pedido de ajuda? Aquela pessoa que disse, essa vida não me importa, eu não tenho propósito, eu não tenho valor. Você pode salvar aquela vida. Tenha consciência do seu poder de ação para ajudar uma vida. Coragem para conversar, para pedir ajuda de um terceiro, caso seja necessário, eu vou falar disso mais à frente. E amor para lidar com aquela pessoa com ternura, como você lidaria como se fosse um parente muito próximo, muito amado. É uma vida, é uma possibilidade de salvar uma vida com as suas ações de ajuda. Consciência, coragem e amor para lidar com a outra pessoa. Responsabilidade afetiva, que falta tanto nesse mundo de hoje, né? As pessoas falam umas com as outras sem pensar o que aquilo pode provocar na outra pessoa que está em sofrimento ou que não está em sofrimento. Logo, se a gente não sabe, a gente precisa ter muito cuidado para se comunicar com o outro, porque a gente não sabe o que acontece na vida desse outro, né? É muito subjetivo o sofrimento. Eu ouvindo uma crítica, eu reajo de uma determinada forma, uma outra pessoa vai reagir de uma forma completamente diferente, porque nós temos histórias de vida diferentes. Ouça com atenção aquilo que a outra pessoa está tentando te dizer. Ouça com atenção, com afetividade, com acolhimento, sem julgamento, sem colocar os seus valores como prioridade. Simplesmente acolha aquela pessoa que está sofrendo. Tristeza todos nós sentimos e é um sentimento humano. Mas o problema da tristeza é quando ela não passa. Tristeza eu sinto, você sente. As pessoas que perdem algum parente estão enlutadas, elas sofrem, ficam tristes. Mas essa tristeza ela tende a passar, tende a ser superada. Quando a pessoa não se distancia desse sofrimento, não recupera a alegria de viver, o amor por fazer coisas que ela fazia, o gosto, a felicidade por fazer coisas que ela fazia, esse sofrimento é muito preocupante, pode sim ser indício ou um risco para que a pessoa venha a cometer suicídio. Como eu disse, o suicídio ele é multifatorial. Conscientize a pessoa sobre a importância de fazer terapia, de cuidar de suas dores, de ser acolhido, de ressignificar sofrimentos, de aprender habilidades sociais, habilidades de enfrentamento, habilidades para lidar com os problemas da vida, do mundo, que todos nós temos, mas cada um aprende e pratica de uma forma diferente. Então, na terapia, as pessoas aprendem novos comportamentos, novos repertórios de comportamento, de enfrentamento e de mais resistência a essas dores da vida que são tão sofridas às vezes. O CVV, o Centro de Valorização à Vida, acolhe pessoas todos os dias. São pessoas preparadas para escutar. Às vezes a gente fala que a pessoa do CVV vai desarmar uma bomba, porque o simples fato de desabafar naquele momento que a gente está para explodir faz muita diferença em muitas vidas e salva muitas vidas. Então esse acolhimento de escuta, se alguém vem falar com você e você se percebe em sofrimento, você não dá conta de escutar,
passe o telefone do CVV para a pessoa, incentive a pessoa a desabafar. 188, ligação gratuita no país inteiro. Então, consciência, coragem, amor, responsabilidade afetiva para lidar com as pessoas. Se a gente fizer lidar só com esses 4 aspectos, a gente já vai ser muito saudável para o outro. Quais são os repertórios, as habilidades que são importantes para cada um de nós, para a gente se cuidar melhor, para a gente saber quais são os nossos limites, aonde que a gente deve dizer não, limite para dizer não, até onde você pode ir como indivíduo com saúde. Aprender a relaxar, aprender a se cuidar, saber limites saudáveis. Vá no seu tempo, não se compare com as pessoas. Esse mundo aqui da internet é um mundo muito glamouroso, muito bonito, muita felicidade, né? Você olha nas redes sociais as pessoas que você conhece, tá lá todo mundo divulgando a sua própria felicidade. Como a nossa vida é difícil, né? A gente vive uma vida real. Se a gente compara a nossa vida real com aquela vida perfeita das redes sociais, a gente vai entrar em sofrimento. Então tenha consciência de andar no seu compasso, do seu jeito. E só mais um detalhe, seja generoso ou generosa com você mesma. Geralmente a gente acolhe as outras pessoas, é por isso que eu estou falando de autocuidado aqui. A gente acolhe o outro, percebe o outro, muito cuidado para o outro e com nós mesmos. Isso é muito importante. Então seja generoso consigo, se der tempo, se cuide, vá no seu tempo, ouça o seu corpo, ouça os seus sentimentos e dê vazão a eles. Ter hobbies, ter lazer, ter diversão, para cuidar de si próprio, dar uma luz para si. Cuidar da saúde do corpo, ir ao médico, ir ao dentista, ir nos médicos relacionados à nossa saúde, onde a gente está precisando de ajuda. Se a gente faz isso em cada uma das áreas da nossa saúde física, do nosso corpo, por que não fazer em saúde mental e emocional? As pessoas têm muito preconceito ainda sobre o trabalho dos profissionais de saúde mental com psicoterapia, o psicólogo ou um trabalho do psiquiatra, mas são trabalhos como quaisquer outros, são saúde também, estão aí à disponibilidade da população. Então, se você está vendo esse vídeo, reflita. Eu ando me cuidando? Quais são os actos de cuidado que eu tenho atualmente comigo mesmo? E eu espero ter contribuído com as suas reflexões sobre esse tema que era considerado tabu até alguns anos atrás. Falar sobre suicídio ajuda a conscientizar as pessoas a fim de prevenir, de evitar novos casos. É importante saber reconhecer sinais e estar atento às pessoas que estão ao nosso redor para a gente poder intervir. Por causa dos dados expressivos, o suicídio é considerado um problema de saúde pública. Está nas minhas mãos, nas suas mãos, a gente reconhecer risco em quem está ao nosso redor, reconhecer, poder intervir. A importância, a gente falou aqui também, da importância do autocuidado. É importante a gente estar atento à saúde do nosso corpo, a manter hábitos que a gente goste de fazer, hábitos saudáveis, mas também cuidar da nossa saúde psíquica e emocional, nossa saúde mental e emocional. Fique atento às pessoas ao seu redor, porque você pode salvar uma vida. Importe-se, traga o outro para dentro, importe-se verdadeiramente e esteja atento aos sinais, às vidas das pessoas que te importam.